Olá! É muito bom vocês conosco aqui para um episódio muito especial. Porque hoje, no episódio 6 do Biohackers Podcast Brasil, estaremos com um grande amigo, colega e olha, se tem alguém que é pioneiro nesse assunto, é ele. E aqui a gente traz os melhores só, né, Lu? Exatamente. Grande honra estar aqui com o nosso convidado. Eu vou apresentar Gabriel de Carvalho. Eu tive que escrever aqui porque, assim, o currículo, ele é extenso, tá, pessoal? O Gabriel, ele é farmacêutico bioquímico, pioneiro da nutrição funcional do Brasil, cofundador da Faculdade de Saúde Avançada e do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. E, pessoal, eu já vou começar passando a palavra para o Gabriel, porque ele tem muito aqui para nos ensinar hoje. Mas antes disso, Lu, Vamos lá. vamos agradecer aos nossos patrocinadores, porque sabe, Gabriel, eles estão conosco desde o início. Legal. Então, eles acreditaram no projeto e são pessoas em quem nós também acreditamos antes. Quem são eles, Lu? Cienza, Farmácia de Manipulação e Biome. Aliás, hoje tem uma surpresa, a estreia do Momento Bactéria Boazinha da Semana, logo além. E por falar em suplementação, o assunto mestre de hoje é a suplementação aqui, né? Até o título do nosso episódio, suplementação, o que é fundamental. Mas a gente gostaria muito, Gabriel, de ouvir de ti, afinal, o que é a nutrição funcional. E até eu e o Ricardo, a gente estava conversando, a gente conversa muito sobre isso, porque a nossa formação lá na faculdade de medicina, ela foi muito tradicional. E depois que a gente se forma, a gente entende que a gente precisa ir um pouquinho para aquela medicina 3.0, né? Aquela medicina que entende o que é que está acontecendo por trás da doença. E aí nós queríamos entender de ti, como é que é a nutrição funcional? Se também as tuas graduações foram mais tradicionais e tu sentiu essa necessidade de sair um pouco da caixa. Então, conta a tua história, explica pra gente o que é a nutrição funcional. Vamos lá. Bom, primeiro agradeço ao Ricardo e a ti, Luísa, pelo convite de estar aqui. Eu fico muito feliz de estar podendo levar a minha mensagem para mais profissionais. Isso é o que me gratifica, é o que me move desde que eu comecei isso em 1999. E eu me formei como nutricionista, até adicionando na tua apresentação, além de farmacêutico bioquímico, eu sou nutricionista também. E eu me formei numa faculdade de nutrição completamente convencional. Né? No ano que eu me formei, em 98 eu me formei, no ano de 99 que eu trouxe a nutrição funcional para o Brasil, porque eu fiz um curso nos Estados Unidos, no Instituto de Medicina Funcional, onde eu fui o primeiro latino-americano a estar lá. Olha só. Porque foi a segunda turma deles, a primeira turma foi em novembro ou dezembro de 98, e eu tive com o Jeffrey Bland em junho de 98, no congresso em São Paulo, e eu fui falar com ele ao final da palestra, vem cá, como é que é isso? Daí ele me disse, pô, vem fazer um curso com a gente. Daí, mas aquele ano de 98 não dava e eu consegui me programar para o ano seguinte. Então, eu fui da segunda turma, junto com o Mark Hyman, por exemplo, que é uma pessoa muito conhecida, foi meu colega, a gente sentou juntos na mesa, inclusive, conversamos bastante. Thomas O'Brien e outros caras que são bastante conhecidos hoje. E então, nesse ano de 99, foi o mesmo ano que a Anvisa publicou a Portaria dos Alimentos Funcionais. E é uma certa coincidência, a nutrição funcional ela usa os alimentos funcionais e até hoje as pessoas confundem muito isso, porque a nutrição funcional o que ela é? Ela é entender as causas, é primeiro entender que o ser humano é bioquimicamente único, porque ele é geneticamente único. Então, sendo geneticamente único, a gente é bioquímica e fisiologicamente único. Né? Vocês, como médicos, conhecem muito bem. Se o paciente chega com uma dor, ele vai tomar um paracetamol de 750 de 6 em 6 horas, por exemplo, uma dose máxima. E o cara não quer, se ele é um adulto, é essa dose. Se chegar o Ricardo ali com 110 quilos de músculo, ou a Luísa com 50 ou com 60, o médico, em geral, vai dar a mesma dose, ele não vai se dar conta dessa individualidade. Né? Dando um exemplo aqui bem assim, comum. E na nutrição funcional a gente procura o quê? A individualidade. A gente procura entender os porquês. Por que aquela pessoa é diferente? Por que ela manifesta aquela doença, aquela condição, aquele sintoma? E isso vem dessa origem. Então, a gente trata pessoas que desenvolvem doenças, condições, e não
como se a doença fosse ela para ser tratada. A gente tem que tratar a pessoa, porque um mesmo fator de risco desenvolve doenças diferentes em pessoas diferentes. Ou uma mesma doença tem diferentes causas. Por exemplo, aterosclerose. Um paciente pode desenvolver uma aterosclerose porque tem um HDL super baixo, de 30. É um fator de risco isolado. Um outro porque tem uma lipoproteína A extremamente alta. Um outro porque tem uma hosteína isoladamente de 20 ou 30. Um outro porque tem um LDL pequeno e denso extremamente elevado. O outro porque faz muita glicação, porque é um diabético. E o outro porque é fumante. Tu tem 7 causas diferentes do mesmo processo e o mesmo desfecho clínico. Qualquer um entende que são 7 tratamentos diferentes. Perfeito. Agora, o cara que não entende isso não pode estar na área de saúde. Acontece que isso vale para qualquer doença. Isso vale para depressão, para ansiedade, para constipação, para candidíase, para dor de cabeça, para unha que cai, para qualquer coisa, para cabelo que cai, para unha fraca. Tudo é assim no ser humano. Agora, o profissional que ignora isso, ele faz o quê? Trata sintomas. E aí a saúde se perde e se esvai ao longo dos anos, até que as doenças surgem cada vez mais graves. Agora, é por isso que tu te autodenomina ser humanologista, né, Gabriel? Exato. E com o início, em 1998, 1999, para quem não sabe, o Gabriel era um jovem aprendiz na época, né? Porque, pelo que a gente tá vendo, ele pratica o que prega, porque é um guri que tá aqui na nossa frente, não tá batendo. A idade cronológica pode estar certa, mas a biológica é outra. 98, 2000 e tá, deixa pra lá. Mas assim, faço o que eu digo, faço o que eu faço, né? Ele é um verdadeiro biohacker. E sabe uma coisa que ele fala que eu acho muito legal? A gente pensa na nutrição funcional exclusivamente como algo preventivo. E aí a gente fica doente, bom, agora eu tô doente, agora é com remédio. Mas o Gabriel nos ensinou que os princípios da nutrição funcional também podem ser aplicados no processo de cura. Conta mais sobre isso, Gabriel. Perfeito, exatamente. Na nutrição funcional, um outro aspecto muito importante é que a gente tem a matriz da nutrição funcional. Nessa matriz estão as causas de tudo. As causas de todas as doenças, de todos os sinais, os sintomas e os problemas. A nutrição funcional eu resumiria como olhar essa matriz e aplicar ela. E é pegar os dados científicos e aplicar em cada ponto dela. Por exemplo, lá na base a gente tem os fatores de estilo de vida. Sono, exercício físico, movimento, enfim, nutrição, hidratação, estresse, resiliência e relacionamentos. São os 5 fatores de estilo de vida. Na parte central, a gente tem os fatores fisiológicos. Então, a gente tem assimilação, que é o gastrointestinal e respiratório. A gente tem o defesa e reparo, que é a parte do sistema imune, inflamação, autoimunidade, alergias. A gente tem o energia, que tem a ver com as mitocôndrias, os radicais livres. A gente tem o biotransformação e eliminação, que é a exposição aos poluentes e como a gente lida com eles. Tem o transporte, que é o cardiovascular linfático. Tem o comunicação, que é neurotransmissores e hormônios. Tem o integridade estrutural, que é ossos, músculos, articulações e membranas. E no centro, mental, emocional e espiritual. Quando eu tenho um paciente na minha frente, o que eu faço como ser humanologista? Eu pego tudo que tu me conta e eu encaixo nessa matriz. Eu vou pegar as tuas queixas, e o teu histórico, o que tu tem, o que tu aconteceu na tua vida de problemas, de características, de sinais e sintomas que se referem à assimilação, que se referem à defesa e reparo, energia, transporte, poluentes, nutrição, sono, exercício, estresse, tudo. E aí eu fecho, bom, então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que arrumar cada um desses pontos. O que seria o ideal no sono? O que seria o ideal no exercício, na nutrição? E aí eu vou fazendo as perguntas em cada um desses pontos e vou arrumando, é um fine tuning. Eu vou fazendo eu me sinto, quando eu tô com o paciente na minha frente, como aqueles caras que tu vai num show e tem aquelas mesas de 64, 128 canais. E aqueles botões para cima e para baixo, centenas de milhares. E é aquilo que eu sinto quando eu tô com o paciente na minha frente. Que eu tenho que fazer aquela regulagem ali da luz, do som, milhares de regulagens. E é assim que eu me sinto quando o paciente está na minha frente. É isso que eu ensino para os meus alunos, para os profissionais de saúde que fazem os nossos cursos. Porque eles vão aprender a olhar para a genética, para a metabolômica, para os exames bioquímicos sanguíneos, urinários, para os sinais, para os sintomas, uma anamnese adequada e integrar isso aí tudo. Sabe como eu vejo muito isso? Eu imagino peças de quebra-cabeça e daí tu tá tentando montar Perfeito. uma imagem.
E aí, uma curiosidade Só minha. que o profissional não sabe qual a imagem que ele tem que montar. Uhum. É como um quebra-cabeça sem a caixa do lado. Exatamente. Exatamente. O paciente chega para nós e ele traz um quebra-cabeças com peças faltando e essas peças podem ser os exames que tu tem que solicitar para encontrar as peças. E tu tem que formar esse mapa ou esse desenho, essa imagem a qual tu tem que montar depois. Até poder dizer que foi o Coronel Mostarda com o candelabro na biblioteca. Perfeito. Aliás, sabe que a primeira vez que eu vi o Gabriel de Carvalho, foi num show de rock. Olha só. No show do Kiss. Verdade. E agora ele fez analogia com a música, e aí eu me lembrei do Gabriel, que eu já conhecia, né? Ele é famoso. E aí eu vi, não, esse só pode ser o Gabriel de Sim, Carvalho. é ele. É que nem a Lu, a primeira vez que eu vi ela foi quando eu quase atropelei. Ela tava correndo, eu tava voltando da Verdade. academia. Na Nilo, eu lembro. Não, tô brincando, não atropelei ela. Mas estava voltando da academia e eu estava correndo. Ou seja... Cada um no seu exercício. Exatamente. Foi quase um trator atropelando ela, né? E, Gabriel, sabe que eu achei muito interessante porque tu trouxe realmente os pilares da medicina do estilo de vida logo ali no início da tua fala, né? E eu queria entender de ti, qual é a peça desse quebra-cabeça ou o pilar que tu identifica em praticamente todos os teus pacientes? Porque eu imagino que cada um vem com um sintoma, um quadro clínico diferente, mas é muito interessante a gente entender e enxergar esse indivíduo como um todo. E o que tu acha que é uma intersecção da sociedade atual? Tem algo que tu consegue identificar? Assim? Tem mais de um ponto quando eu olho para a matriz e eu vejo, mas eu sempre digo assim, se eu tivesse que ter uma ferramenta só para tratar os meus pacientes como nutricionista, seria eu poder identificar os alimentos ao qual meu paciente tem hipersensibilidade. Olha só. As pessoas todas que entram num consultório, e todos aqui nesse ambiente, nessa sala, e tu que estão nos assistindo, todos vocês em casa, têm sensibilidade, hipersensibilidade, ou alergia retardada, ou alergia tardia, ou hipersensibilidade retardada, chame do nome que você queira, a algum ou a vários alimentos. E isso te mantém inflamando constantemente. Mas isso, Lu, é extremamente interessante e Não, suscita uma dúvida, viu? Que é o seguinte, ok, então o Gabriel tá dizendo que o mais importante, se tem que escolher uma coisa, é saber quais alimentos que tu não tolera bem. Gabriel, hoje em dia, século XXI, a gente tem ferramentas de precisão como exames nutrigenéticos, testes de alergia, a anamnese, a introdução e o redesafio, ver como é que se sentiu, tirar, dar de novo, ainda é o mais importante. Como é que tu chega nisso? Isso é bastante complexo, porque não existe o padrão ouro. O padrão ouro é o teste duplo cego placebo controlado de reintrodução alimentar feito num hospital com uma sonda. Que 0 pessoas vão fazer isso na vida real. Então, imagina ter que passar cada alimento por sonda no paciente sem ele saber o que é. Então, é impossível. Num ambiente de internação, isso nunca vai... Num ambiente consultório, não vai levar um paciente para um hospital. Então, assim, a gente tem as provas de dieta, que é retirar da alimentação durante um período e reintroduzir depois. E tem alguns exames. Os exames, nenhum é 100%. Porque a gente tem vários mecanismos contra o qual se reage a um alimento. E aí os exames avaliam um mecanismo, outro mecanismo, ou avalia IgG ou IgE, ou uma outra imunoglobulina, ou reações de células diretamente contra um alimento. Tem o teste de ativação de basófilos, por exemplo, tem o teste de ativação de linfócitos, que está um pouco sem utilização. Tem o PET test, que é um teste de pele que se faz nas costas aplicando os antígenos e se verifica múltiplos mecanismos ali, né? Mas principalmente os linfócitos. Mas nenhum deles é o padrão ouro, porque a pessoa sempre pode reagir por um outro mecanismo àquele alimento. Então, é bastante complicado. Então, a clínica ainda é bastante importante, como tu disse, Ricardo. A clínica é soberana, né? Exato. E bem interessante, assim, porque essa questão da hipersensibilidade, tá? Então, tu pega, por exemplo, uma pessoa que tem hipersensibilidade ao ovo, né? Vamos colocar o ovo, que ele é um alimento que gera bastante hipersensibilidade. Mas aquela pessoa, quando nasceu,
Ela não tinha hipersensibilidade ao ovo. Perfeito. Na infância dela, o ovo não gerava nenhum sintoma, não diminuía a qualidade de vida dela. O que é que acaba gerando essa hipersensibilidade nas pessoas? Ótimo. É o próprio alimento ou alguma questão no estilo de vida dela? Perfeito. Algumas pessoas recebem, ou todos nós recebemos ao longo da gestação, os anticorpos que a mãe produz a cada alimento que ela reage. E depois, através do leite materno, mais uma dose. E também, através do leite materno, imagine numa criança amamentada exclusivamente, os antígenos, ou seja, os pequenos fragmentos das proteínas também passam. Uhum. E muitas crianças já manifestam na forma de refluxo, na forma de cólicas exacerbadas, na forma... E depois isso vai se agravando. Isso é o mais comum nos primeiros 6 meses de idade, são o refluxo e as cólicas. Depois, essas alergias vão se tornando da própria criança. Porque se ela teve um parto que não foi normal, foi uma cesariana, se ela foi amamentada por pouco tempo, isso já altera o microbioma intestinal dela e já torna ele menos tolerante, ele fica mais reativo. E quando começa a introdução dos alimentos aos 6 meses, por exemplo, ou infelizmente antes, em alguns casos, vai se tornando cada vez mais reativa essa criança. Ela não é tolerante, ela é reativa. Então, uma criança pouco amamentada, que nasceu de cesariana, de uma mãe deficiente, por exemplo, em ômega 3, em zinco, ou com excesso de ácido fólico, tudo isso torna essa criança mais reativa. E aí, por isso, ela começa já mal. Se com a introdução alimentar, a alimentação é monótona, pior ainda, repete aquele alimento demais por muitos meses, por muitos anos. Ah, ela só gosta daquilo ali. E aí os pais vão insistindo naquele alimento. E aí ela começa a ter infecções respiratórias, pode desenvolver asma, sinusite, rinite, alergias de pele, muito comum acontecer também, uma dermatite perianal, que às vezes acha que é uma assadura e ninguém vê, vem e some, uma dermatite perioral, alguma, entendeu? Às vezes são sinais que passam desapercebidos. Ah, foi um bichinho que picou. E assim tu não tem uma manifestação, às vezes, que é muito óbvia. E passa despercebido. Então, isso pode ter manifestações desde a infância. E a regra é... E aí, quando o paciente chega ali com 40 ou com 50 ou 60 anos, ele está com artrite reumatoide. Ou ela está com 30 com tireoidite de Hashimoto. Ou ela está com 15 anos e tem déficit de atenção e hiperatividade. Então, em geral, começa nas manifestações respiratórias e cutâneas, e vai aprofundando isso para as doenças reumáticas e autoimunes ao longo da vida. Então, o que a gente vê é uma mudança das manifestações. Eu tenho certeza que todo mundo que parar e pegar as suas fichas, os médicos, os nutricionistas, fichas de pacientes no consultório, que faz um bom histórico, um timeline da vida do seu paciente, vai ver. E não conecta as coisas. Ah, na infância tinha alergias, ok, beleza. Depois sumiu, que bom. Na adolescência tinha acne, constipação. Que bom, aos 20 anos sumiu. Ah, depois tinha enxaquecas. Ah, que bom, depois sumiu. Aí agora tem artrite. O profissional acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é extremamente interessante. Só que isso é a história de desenvolvimento das alergias alimentares na população, numa pessoa, num ser humano. Ou seja, algo que é criado muito precocemente e que vai ditar a história natural do processo saúde e doença daquele indivíduo para sempre. Para sempre, para sempre. E vem desde a gestação da mãe, né? Eu chego a estar arrepiado agora. É impressionante. É impressionante. Tu citaste transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Outro diagnóstico que explodiu é o autismo, né, Gabriel? Eu ia... Totalmente. A gente tinha 1 a cada 10 mil meninos, agora 1 a cada 36, e em meninas subindo também. Agora, o autista, ele muitas vezes, quem está no espectro, ele tem muita restrição alimentar. Tu sente que é essa restrição que leva à disbiose, essa monotonia alimentar, ou é ao contrário, talvez? É a disbiose que ele tem por algum motivo que determina o que ele vai comer, que determina o comportamento dele. Ou são as duas coisas? Perfeito, lindo, lindo. Excelente pergunta, Ricardo, bem perspicaz. Tu tem os dois caminhos, porque tu tem aquela criança que nasceu, digamos, geneticamente ok. Porque, via de regra, os pais desse autista não são autistas.
Mas a criança pode ter nascido de cesariana e ser pouco amamentada, ou nem ser amamentada, e ela já começa desenvolvendo uma desbiose. E aí, quando recebe os primeiros alimentos, já começa a desenvolver alergias. E a primeira é o leite de vaca, é a fórmula infantil que é quase uma regra. Hoje se dá no hospital, e se a criança acorda muito à noite, o pediatra, vamos dar, porque ele dorme melhor, coitadinha da mamãezinha. E aí começam os problemas. A gente escolhe conforto em detrimento de saúde, de biologia. E a biologia, ela é imparável, ela está ali, ela não vai mudar por a gente escolher conforto. Eu vou marcar a minha cesárea. Sim, vai escolher. Eu vou dar o leitinho em pó porque só não combina com o bebê, né? Se tá legal nascer naquele dia. O bebê talvez não esteja muito de acordo, entendeu? Sim. Eu digo publicamente isso, eu sou pai, eu tenho filhos, né? Então, assim, eu sei o quanto é puxado para a mulher isso tudo, e o meu trabalho ali tá apoiá-la e dar o meu gás, o meu esforço, mas eu falei isso para minha esposa, tu quer ter filho mesmo? É assim que funciona. Sabe que isso... E as pessoas têm que ter isso claro, nós somos adultos, entendeu? A gente tem que assumir as responsabilidades. Eu quero, mas eu quero ter o filho na versão fácil. Não quero a versão hard. Quero viver a vida na versão fácil. Eu vou escolher o nível easy, não o nível hard. As pessoas vão saber depois que vem. A versão fácil vai trazer sintomas difíceis e depois vai ficar muito complexo. Essa é exatamente a minha experiência no consultório. Isso que ele falou é fundamental. Quando tem algum pacientinho muito grave, no transtorno autista muito grave, eu encontro no exoma mutações associadas a problemas no neurodesenvolvimento. Mas não faz sentido ter aumentado tanto nos últimos anos mutações genéticas. Claro. E na grande maioria dos casos não tão graves, a gente não encontra mutação nenhuma no exoma. E aí toda essa questão... É toda uma questão de estilo de vida. De estilo de vida e de estabelecimento da microbiota, acho que se tornam mais importantes. E é o que mudou nos últimos anos. Sem dúvida. Redução de grounding. Total. Mudança de alimentação, até com a Nestlé sendo punida claro, por campanhas para abandono de aleitamento materno. Né? E poluentes, né? O autismo sempre tem que pensar em poluentes. Tem estudos mostrando que mães que têm menor conhecimento sobre poluição e contaminantes ambientais têm mais chance de ter filhos autistas. Então eles vão ficar assim, mãe, eu não faço ideia que salsicha tem um monte de porcarias e comiam mais na gestação. Não faço ideia que enlatado pode ter algum problema e comiam mais na gestação. Não faço ideia que maquiagens têm disruptores endócrinos e usavam de monte. Entendeu? Essas mães, estatisticamente, tiveram mais chance de ter filhos autistas. Então, a questão de poluição é muito importante. E mães que têm mais infecções na gestação. E mães que têm problemas tireoidianos na gestação. Então, a mãe que tem hipotiroxinemia, gente, isso aqui os ginecologistas não sabem. Mãe que tem o T4 mais baixo. E é mais baixo dentro da referência. E as referências hoje estão um problema. Então, quando tu pega os T4 livre abaixo de 0,9, 0,8, aumenta muito a chance do bebê ter desordens de comportamento e de desenvolvimento. E isso vale para TDAH, para autismo, para esquizofrenia, para risco de psicose e depressão na adolescência. Isso está publicado em Seres Humanos, não é invenção minha, gente. Agora, o profissional se abstém de conhecer a fisiologia e a importância desses hormônios para desenvolver o cérebro daquela criança e tem uma gestação ao acaso, em que nada é feito. E chega num momento gestacional entre uma 12ª e 16ª semana em que esse hormônio é crucial no desenvolvimento cerebral do bebê. E tu mede aquele T4 ali e a mãe tá indo para 0,8, 0,7 e ninguém faz nada. E ela passa no seu ginecologista e ele não enxerga, ela não enxerga e não dão um T4 para aquela mãe. Isso quando dosam. Quando dosam. Né? Mas aí eu queria tirar um pouco a culpa da mãe. Isso. Não é tirar a culpa da mãe. Coloca no médico. Mas trazer também duas questões. Gente, tá? deixa a eu questão só do pai. me desculpar. Deixa eu interromper de novo. Eu não tô culpando ninguém aqui. Não, eu sei. O que eu quero dizer é que nós somos vítimas do sistema da doença. Exatamente. Não, isso aqui é uma gestão de risco. A gente tá buscando a causa raiz, né? Eu não quero que Exatamente. ninguém fique com ódio de mim, porque eu tô culpando a mãe, culpando o médico, não culpando ninguém. Não, e não é a culpa, nós somos responsáveis, porque nós somos vítimas do sistema. A gente tem introspecção, né, Gabriel? E
quem tem introspecção tem que olhar para si e querer aprender. Exatamente. E enxergar os nossos erros para evoluir. Mas eu tenho certeza que tu vai também nos falar aqui um pouco do papel do pai nesse desenvolvimento da criança e depois já aproveitar para puxar o gatilho para uma próxima pergunta, porque nós adultos ou depois crianças crianças, né, já um pouco mais adolescentes, pré-adolescentes, também não tivemos, trazer de novo essa palavra, culpa do que aconteceu na infância. Com certeza. Né? E aí, o que a gente começa a fazer? Porque também a gente tem que cuidar para não ficar colocando culpa no outro e tirar a nossa responsabilidade de ter uma vida mais saudável. Então, são duas perguntas só pra gente... Então, eu digo isso porque tem solução. Se não tivesse solução, eu virava as minhas costas e ia embora. Sim, daí é melhor nem causar ansiedade, né? Que eu vou causar, não tem o que fazer. Não tenho o que fazer, eu nem vou falar. Não, gerar mais ansiedade é pior. É óbvio. Então, eu sou muito claro, a gente diz isso porque a gente sabe que tem o que fazer. Seja num bebê, seja numa pessoa de 70 ou de 80 anos que chega no consultório. E eu recebo isso todos os dias. Todas as possibilidades. Então, o que é a primeira coisa a ser feita? Olhar para a matriz. E olhar onde é que está a causa daquela pessoa. Alguns começam lá no intestino, no microbioma. Outros começam no poluente, que a pessoa teve uma super exposição a poluentes. Outra dorme super tarde. Outra é um sedentário absurdo. O outro tem problemas hormonais muito graves, tireoidianos. Então, tu tem que olhar para... Ou tem uma alimentação que é um caos. O outro não, o outro já come melhor, mas dorme mal, entendeu? Então, tu tem que olhar para aquela pessoa como um ser humano único e ver onde é que está o ponto dela. É aí que a matriz entra, entendeu? Porque tu vai conseguir ver aonde tem que ser trabalhado aquela pessoa ali. Te respondi? Perfeito. Muito bom. Não, é complexo, né? É complexo. E aí a mudança... Eu vou aproveitar o Gabriel para falar do nosso minuto biohacker da semana, né? Boa. Vamos lá. Exatamente. É que o papo tá tão bom. Vamos lá. Agora eu vou dizer o que eu fiz de biohacking da semana. Aproveitando a presença do Gabriel, eu resolvi escolher um suplemento que eu estou usando, tá? Que é o Pepti Strong. Olha só. Sem nenhum conflito de interesse com o Pepti Strong. Não sou speaker do Pepti Strong. Mas eu achei interessante, né, Gabriel? É o primeiro suplemento que foi encontrado com screening por inteligência artificial. É mais ou menos como sentar num computador e colocar como ser anabólico. Estou procurando algum composto que ative a mTOR e que seja anabólico. Aí eles chegaram lá no hidrolisado de fava. São 2 peptídeos pequenos que conseguem ser absorvidos, né, Gabriel? Tem muita gente que acha que só absorve aminoácido, mas alguns peptídeos podem ser, né? Claro. Um é muito anticatabólico e um é muito anabólico. E no ensaio clínico randomizado original, quem recebeu o Pepti Strong, 2,4 gramas, teve menos produção de miostatina, que é aquilo que evita que o músculo cresça. É um motivo pelo qual a gente não vê gigantes de 200 quilos de músculo andando pelas ruas, né? E teve um maior ganho de massa muscular. Então, eu tenho usado para alguns pacientes com sarcopenia e usei para mim. E eu vou dizer que eu estou sentindo um aumento de força. Foi a minha hackeada atual em termos de suplementos alimentares. Já provou? Já testou? Não testei, mas fiquei interessado. Porque se aumentar a força, a tua tendência é conseguir botar um pouco mais de carga e o resultado vai ser bom também, né? É verdade. Eu achei interessante por causa da questão da miostatina, né, Lu? Muito interessante. E é até uma questão de... E o tema do nosso episódio, que é a suplementação. Pois a gente tem que entrar só na introdução aqui. É que quando a conversa é boa, não adianta, né? Mas é muito interessante. Eu vou aproveitar já para agradecer os nossos patrocinadores, a Cienza Farmácia de Manipulação. Inclusive, tem o cupom de desconto aqui no QR Code de 15%. E essa questão da suplementação e uma suplementação bem feita, né? Lá no laboratório, muito bem feita, de uma procedência boa, de uma procedência de qualidade, quando a gente confia, ela ajuda, sim, a trazer saúde, a melhorar a nossa qualidade de vida. Sem dúvida. Né? Sim. E também, vamos entrar para o nosso outro momento, o minuto... Estreia. A estreia. Gabriel, a gente está estreando momento, patrocinado pela Biome Hub, Bactéria Boazinha da Semana. O pessoal não sabe, mas a maioria das bactérias são boas, né? Com certeza. E eu escolhi a Akkermansia mucinifera. Linda. A Akkermansia é bacana.
Até o momento, a única representante de um filo chamado Verrucomicróbia, que a gente sabe que tem uma função importante. E o que eu gosto da quermância é que ela, como o nome diz, a quermância mucinífila, ela come o muco do intestino, e aí o corpo fica com medo de ficar sem muco e produz mais muco. Então a barreira mucosa aumenta, e isso diminui a permeabilidade intestinal para alguns mediadores inflamatórios. Tanto que tem ensaio clínico randomizado mostrando que ela é promissora para perda de peso e para pré-diabetes e diabetes, para intolerância à glicose, para resistência insulínica, porque se a gente tem menos inflamação vinda do intestino, a insulina funciona melhor. Ela também tem outros mecanismos de ação, né? Ela tem algumas proteínas que ativam algumas moléculas que a gente chama de PPAR, que são importantes para a saúde metabólica, e ela produz acetato, que é um insumo para outras bactérias do intestino produzirem butirato, que é o meu produto metabólico favorito do intestino. Gosto muito. Anti-inflamatório, anti-câncer. Tu gosta da quermância também, Gabriel? Gosto. Sem dúvida, essas aplicações que tu falou são as mais incríveis e diferenciadas, né? Dela em relação a outras bactérias. Então, é uma excelente bactéria. Ela não gosta de oxigênio, ela tem horror de oxigênio, então é muito difícil de conseguir cultivar ela viva. Então, a gente usa, às vezes, fragmentos dela que a gente chama de paraprobióticos, que já conseguem reproduzir o benefício da bactéria. Isso me lembra uma coisa que eu acho muito legal. Muita gente acha que saúde intestinal é só lactobacilos. Mas, na verdade, o lactobacillus, ele tolera melhor oxigênio, então ele é mais fácil de ser produzido. Claro. Por isso que a indústria de probióticos começou com os lactobacilos, né? Prolifera, né? Então ela é tua amiga também. Sim, muito. A Lu que adora metabolismo, gosta da quermância? Gosto bastante da quermância. Então essa Bastante. a gente Nossa estreou. amiga. Amiga dos três aqui. Dos três. Vamos Tá chamar ela aqui, ó, pro próximo. Se associa à magreza e começa a aumentar no Exatamente. centenário, né? O cara que vai Exatamente. envelhecer bem começa a ter a quermância no intestino. E aí, trazendo essa questão do Minuto Bactéria, da suplementação, eu queria ouvir de ti, Gabriel, o que tu considera se existe, assim, um suplemento universal? Porque tu trouxe aqui que cada pessoa é única, né? Essa questão da individualidade, eu concordo muito contigo. Mas tem algum suplemento que tu acha que é universal, que todo mundo deveria tomar? Aquela coisa assim, top 3 suplementos. Que... Esse sim, vamos colocar na água, todo mundo... Ah, beleza. Cara, eu tenho já na cabeça os 3. Olha só. Tá, top 3. Não sei se é essa ordem que eu vou te dar aqui, mas complexo B Tá. é a coisa que para mim mais faz diferença. Magnésio e ômega 3. Tá, vamos lá. Agora vamos dissecar um pouquinho Vamos de dissecar. cada um. Vamos E eu lá. já queria entender assim, tá, o complexo B, para todo mundo ou depois de dosar no laboratório? Porque tu dosa, eu já peguei paciente Magnésio. Sim. Não, eu também. Magnésio. Para todo mundo, como é que é aquele valor de referência? E até assim, Ótimo. tu é mestre nessa questão de valores de referência de laboratório. vou adicionar complexidade. E faz diferença o tipo de magnésio? Porque os pacientes, o treonato para dormir, o dimalato para tal coisa. Sim, vamos lá. Então, complexo B. Se eu não tivesse um exame, eu usaria igual. Tá? Tá. Em média, as pessoas... Hoje, os alimentos estão muito depletados pelo empobrecimento do solo. A gente tem alimentos muito mais pobres em nutrientes do que a gente tinha alguns séculos atrás. Então, isso é um problema. Obviamente que o maior consumo de alimentos refinados agrava o problema, né? O alto consumo de açúcar, o estresse... Trazer o açúcar aqui. O estresse aumentado, né? A gente trabalha mais do que deveria, mesmo com prazer, mas a gente sabe que isso depleta o corpo. Por exemplo, quanto maior teu nível de cortisol cronicamente, mais tu vai urinar vitaminas do complexo B, magnésio e alguns aminoácidos, como o triptofano. Então, se tu te mantém cronicamente estressado, e é o que a maioria se mantém, tu vai te depletar. Quando tu começa a fazer os estudos de polimorfismos genéticos, tu vê que todo mundo tem vários polimorfismos em complexo B. Uns mais em B12, outros em B9, outros em B6, outros em B13 e vai assim por tudo. Como no complexo B quem manda é quem tem menos, tu tem que trabalhar com o complexo B inteiro. Então isso aí não pode escapar. E com isso tu mexe em praticamente qualquer tipo de coisa. Porque as pessoas pensam assim, eu quero melhorar o meu foco. Eu vou usar
teanina, ou vou usar tirosina, ou vou usar taurina, sei lá. Cara, a primeira coisa é complexo B, porque está envolvido na produção dos teus neurotransmissores. Magnésio está envolvido na produção de neurotransmissores. Então, se tu não melhora a tua metilação, o teu SAMe, tu não tem dopamina. Entendeu? Então, tu tem que ter primeiro o básico. Então, o que eu vejo assim, as pessoas hoje, elas querem botar o telhado na casa, mas a casa não tem esgoto. Tem que ter a matéria-prima antes, né? Entendeu? Elas querem decorar a casa cheia de quadros bonitos, mas a casa não tem chão. Ou seja, aquele suplemento caro e bacana, mas não quer fazer a fundamentação, os canos. Exatamente. Exatamente isso. E aí o político bom que gasta dinheiro em cano e tal, eletricidade, na fiação, é esquecido. Exatamente. É a maquiagem numa pele que não tá legal. Exato. Exatamente. Aí a tua pergunta era sobre o magnésio, né? Os tipos diferentes. Né? O magnésio é muito interessante, porque ele, ao mesmo tempo que ele te faz dormir, ele te faz acordar. Cara, o magnésio é incrível. Eu ontem de noite tomei o magnésio ao deitar e tinha ali, era uma mistura de malato, taurato, treonato e quelado. Eu poderia separar, eu poderia usar um quelado apenas com glicina, já que a glicina é um aminoácido calmante, vai diminuir a minha ansiedade. E aí eu vou ter a ação do magnésio com a glicina potencializadas, em sinergismo. Ah, e por que tu vai usar um dimalato à noite se é para mitocôndria e para energia? Cara, porque as minhas mitocôndrias vão continuar funcionando durante a noite. Elas não vão descansar porque eu estou dormindo. Entendeu? Eu vou usar um treonato que é para o cérebro, para cognição. Eu vou regenerar o meu cérebro durante a noite. Agora, se eu tomar esse mesmo magnésio de manhã, eu melhoro a minha energia. Se eu tomar de noite, eu me acalmo e durmo. Ele é um regulador. Ou seja, não é um estimulante, nem um chapão, um adormecedor. Tu é a favor dos diferentes tipos, só que tu não usa cronobiologia nesse caso. Quer dizer, tu usa, mas sabendo que todos os tipos são úteis em todos os momentos. Exatamente. Ok. Eu já fiz experiência separando, tá? Acho que também pode ser uma possibilidade. Mas eu acho que para a maioria das pessoas não faz grande diferença. E valores de referência do magnésio Perfeito. No laboratório, tá? Se tu pega um paciente que está dentro do valor de referência, tu vai suplementar ou não, se está acima, o que tu considera um valor legal. A partir daquele valor, como é que tu vê as diferenças dos magnésios, porque eles são diferentes, né? Mas a gente dosa magnésio. Ótimo. Eu já li algumas centenas de estudos sobre magnésio, tá? E os autores são unânimes em dizer: o magnésio sérico é um marcador tardio de deficiência. Ponto. Então, todo mundo sabe que não pode esperar ele cair do mínimo. Então, essa é a unanimidade. Segunda coisa, magnésio, em média, da metade para baixo da referência, já indica aumento de desfechos negativos, desfechos duros. Morte total, morte por doença cardiovascular e câncer. Quem tem da metade para baixo em média, ou seja, uma referência que é de 1.7 a 2.3, o cara no 2.05, ou seja, menos que 2.1 ou menos que 2, alguns estudos 1.95, é sempre ruim, tá? Também se sabe que é muito difícil de medir o magnésio adequado, porque dentro de cada tecido ele é único. Vamos fazer biópsia muscular. Ótimo, para o músculo, não quer dizer que no cérebro tá bom. Vamos fazer a biópsia da próstata. Ótimo, para saber como é que tá na próstata, não quer dizer que no músculo tá bom. Então não tem um marcador universal que seja aceito, que seja válido para o magnésio no corpo inteiro, nem o magnésio eritrocitário. O magnésio eritrocitário, ele consegue te dizer assim, o magnésio sérico, ele tende a cair mais rápido, se tu não ingerir. Só que 90% das pessoas ingerem menos do que a IDR. 90, 95, 99 em alguns estudos. Então, a gente sabe que todo mundo não... A gente sabe que o povo não ingere magnésio suficiente. Ainda mais mulheres, baixa estatura, pequenas, que fazem pouca atividade física. Por quê? Porque a ingestão calórica é muito baixa. Pega um cara que nem o Ricardo, que nem eu, que praticamos exercício, que comemos 3.000, 4.000 calorias, é muito mais fácil chegar na IDR. O que não quer dizer que seja o suficiente para nós. Mas como tu come muito mais calorias, se tu comer bem, é mais fácil tu chegar. Agora tu não fecha uma dieta de 1.500, 1.600 calorias com magnésio adequado. A não ser que o cara coma uma dieta irreal. Sim. Vou comer 300 gramas de brócolis por dia, mas 200 gramas de semente de gergelim
entendeu? É uma idiosincrasia incrível. É. Então, fica claro que os teus critérios para escolher esses 3 foi a importância deles, mas também a probabilidade pré-teste, antes de qualquer coisa, deles estarem baixos em alguém que tem uma dieta como a nossa. Exatamente. E até mesmo uma pessoa que tem uma dieta saudável, Mas- por conta da Exatamente. biodisponibilidade dos alimentos. Veja como um cara como o Gabriel, tá? É importante desde a medicina privada, com ferramentas de precisão, mas até para dar dicas para um ministro da saúde do Canadá. Né? No Brasil não vão querer Não, saber, estou né? dizendo de um lugar que tem a medicina socializada, Sim. que não vai lançar mão de nenhuma ferramenta moderna de precisão, mas que partindo de um raciocínio bayesiano e conhecimento epidemiológico, com baixo custo, pode melhorar toda a saúde de uma população. Claro. Né? Acertando muito mais, sendo muito mais assertivo do que não, mesmo sem ferramentas de precisão. Exatamente. Ou seja, Perfeito. profissional bom tu usa em qualquer tipo de medicina, privada ou pública, né? Exatamente. Nutrição. Exato, Muito bem. Exatamente. É fascinante o assunto mesmo. E a gente tem um momento aqui, Gabriel, tá? Que eu sou habitué, que é o momento culpa, tá? Boa. Um dos motivos pelos quais eu virei biohacker é para tentar, o que tá muito errado, compensar coisas que eu sabia que eu fazia errado. Fui, graças a colegas do estilo de vida, me dando conta que o importante mesmo era mudar o estilo de vida. Mas me trouxe conhecimento sobre como me hackear. O meu momento de culpa vai ser dito depois que vocês disserem o de vocês, tá? Porque não é possível que vocês não tenham nenhum, tá? Não. Então eu vou dar as honras pro Gabriel, nosso convidado, para dizer o que ele fez de errado durante a vida inteira dele. Não, A vida inteira? só o mais recente. A semana. É para ser semanal. Vamos lá. Cara, essa semana, agora, nos últimos 15 dias, eu tô aliviando a minha culpa dos últimos 11 meses. Que eu tô com um bebê dessa idade. E eu me comprometi a retomar um nível de atividade física que eu nunca tive antes. Com pelo menos 5 treinos por semana. Então, essas últimas 2 semanas, que vai fechar no próximo domingo, eu tô aliviando a minha culpa de ter feito muito pouco exercício. Pela rotina que era muito dura, mas... cara, tu tem que encontrar 15, 20 minutos para fazer, nem que seja subir as escadas do teu prédio. Uhum. E eu falei, eu tenho como encontrar isso. Uhum. E eu conversei com a minha esposa e nós dissemos, nós temos como encontrar isso. Um fica com o bebê, o outro sai, o outro fica, o outro sai, a gente tem que encontrar alguma forma. Então, isso era algo que eu estava pecando nesses últimos meses, como eu comentei, e agora eu estou aliviando a minha culpa. Mas agora eu fiquei Parabéns. curiosa aqui. Muito bom. O que é pouco? O que foi essa pouca atividade física? Ah, Não chegou a ser sedentarismo. uma vez por semana ou 2 eu estava fazendo atividade física. 2 vezes por semana nesses últimos 10 meses quase. Vou botar com uma média de 2 vezes. Olha só, interessante. Ah, Realmente. pra mim é horrível. Uhum. Sim, horrível. tu sentiu muitas diferenças. E o que foi a principal diferença que tu sentiu de ter diminuído a tua carga de atividade? Dores. Eu sou muito alto. Se eu não faço um treino de resistência, um treino de força, de musculação, eu tenho dor. Eu tenho que fazer treino com peso, com carga. Como eu dizia pro Ricardo aqui antes, eu hoje tenho 10, quase 11 quilos, eu cheguei a 12 quilos a mais do que era o meu peso jovem, digamos assim, natural. A minha média com essa altura era ter cerca de 80 quilos, eu cheguei a 92. Aí eu tava com um pouquinho de gordura acima, quando eu me dei conta, eu emagreci 1,5 kg, 2 e fiquei ótimo com 90 quilos. E agora, é porque eu fazia um treino pesado, mas eu comecei a comer demais para tentar ganhar essa hipertrofia. Mas eu ganhei mais gordura que músculo. Porque eu tenho diabéticos de avô paterno e dos 2 lados. Então a minha tendência à resistência à insulina é gigante a ser diabético. Tanto na genética quanto no fenótipo. A primeira gordura que eu ganho é abdominal. Então, eu tentei aumentar o treino e aumentar o volume calórico para ter a sobra para fazer o anabolismo, mas o meu corpo quis fazer anabolismo de gordura, visceral. E aí, quando eu me dei conta disso, não tá indo pro lugar certo, vamos ter que cortar e vamos ter que mudar essa estratégia. Tá, e nos conta, porque agora a gente quer saber, tá? O que um profissional, assim, da tua excelência, qual o segredo que tu fez pra perder esse peso? Para mim foi muito fácil. O que eu fiz, tá? Eu fiz 2 coisas. Eu adicionei um treino de HIIT, aeróbico de HIIT, porque eu não fazia muito, porque eu queria
massa, massa, massa. Então eu adicionei um HIIT naquele equipamento elíptico, sabe? Olha só. Que eu adoro fazer um esquema de... Posso falar aqui como é que eu fazia? Claro, a gente quer a receita. Pessoal, A caneta receita. e papel na mão. Cara, Vai anotar, eu vou anotar aqui. vai Eu lá. quero saber o Cara, que o Gabriel. muito rápido isso que eu fiz, tá? 1 minuto e 30... Por que eu gosto daquele equipamento elíptico, tá? Transporting, como é que o pessoal chama? Porque eu consigo acelerar e desacelerar muito rápido. A esteira eu acho um porre. Eu levo 30 segundos pra chegar na velocidade que eu quero. 20 segundos, sei lá. Não sei se alguém sabe operar uma esteira melhor. Não, Mas ela tem um Não, a delay, esteira é né? complexa, e também ela é não tem complexa. impacto, né? É. Bom, o que eu fazia? O que eu fiz? O que eu ainda faço agora? Menos, né? 1 minuto e meio numa velocidade, porque eu conseguiria fazer meia hora, 20 minutos. Com uma carga e uma velocidade que eu conseguiria fazer 20 minutos, ou 30. Só que depois de 1 minuto e meio eu fazia 30 segundos no desespero total. Como 30. se tivesse um leopardo atrás de mim. Eu fechava o olho, fecho o olho e imagino que tem um guepardo atrás de mim. A 110 km por hora. E vai. E vai até tu quase cair do aparelho. 30 segundos. E aí, quando passou os 30 segundos, reduz para 1 minuto e meio na velocidade anterior. E Então, aí, mais 30. 1,5, 30. Esse 1,5 vai por ser o 30. desafio da semana. 1,5 por Vai 30, 1,5 por 30. Parece um Quantos excelente minutos? exercício intervalado de alta intensidade. 10 minutos. 10 minutos. Quantas vezes por semana? Que eu fazia 3. Tá. Então, Eu fazia assim, quando eu fiz o meu período de querer emagrecer aquele 2 quilos, né? Então, porque a gente tem um quadro aqui também que é o desafio. Dá da pra fazer semana. mais, mas Vai com ser três. esse o desafio. O Não. teu ou o meu? O nosso, de todo mundo que tá assistindo Gente, e escutando. Pessoal, façam, nos marquem. Marquem. Marquem o Gabriel. É porque não é pra se preocupar. É claro que olhavam pro Gabriel com cara de louco e evitavam ele do bebedouro da academia. Mas o importante é o resultado. Que deu certo. Exatamente. Então foi o HIIT e... E tirei todo o carboidrato do jantar. Ah, O que excelente. que Zero. é tirar todo o carboidrato? O que é zerar carboidrato no jantar? Vamos É desmistificar. bem fácil, é bem fácil. Só comia... Para eu que sou nutricionista é fácil, né? Para quem é nutri, ó, vegetais do grupo A, vegetais do grupo B. Na nutrição a gente tem uma classificação das verduras em vegetais do grupo A, B e C. Tá. Grupo A é o menor teor de carboidratos, grupo B é o teor médio, grupo C é o teor alto. Eu vou dizer o que é o alto, porque é a minoria, e o resto está no A e no B. O que é o alto? São aqueles que a gente conhece como carboidrato, como amido, fonte de amido. Batata inglesa, batata doce, aipim, arroz, cará, inhame, tapioca, macarrão, deixa eu ver, polenta. Então não tem grande diferença entre a batata inglesa e a batata doce. Não, Tá, e a termos de carboidrato, beterraba, não. a cenoura, a moranga. tudo no outro grupo. No A e no B. Liberado? Liberado, tranquilo. Então esse é o teu zerar Tudo o liberado. carboidrato. É Tá. o zerar carboidratos dos vegetais do grupo C. Tá. O grupo A e B liberado. Cebola, alface, folhosos, repolho, couve-flor, brócolis, beterraba, cenoura, vagem, abobrinha, berinjela, moranga. Você pode comer quanto quiser. E aliás, aí vai um segredo. As pessoas que conseguem emagrecer a longo prazo são as que mais comem esses alimentos. Uhum. Isso é claro no consultório. Não, o cara que corta carboidrato emagrece. Só que se ele não aumenta o grupo A e o grupo B, é o que engorda de novo. Porque o que te dá saciedade é o grupo B, não é o grupo A. O grupo A é muita fibra, funcionamento intestinal, muito flavonoide, muito fitoquímico. Mas o grupo B é o que te faz te manter magro a longo prazo. Mas essa é uma baita hackeada, viu? Não, Total, excelente. total. Tá, e a proteína? Sim, a proteína. E tu contava a proteína ou vai pela saciedade? Não, porque a minha proteína já estava bem ajustada, né? Então a proteína já tinha um porcionamento adequado ali, não precisa aumentar, trabalhar isso. Agora, se tu te foca na proteína, tu naturalmente acha mais fácil adequar o carboidrato pela saciedade que ela dá, né? Se tu come muita proteína, principalmente nas primeiras refeições. Se a proteína estiver na primeira parte da refeição, sim. E aí uma outra estratégia, uma hackeada que tu pode fazer também já, é começar a refeição com a proteína e com os vegetais do grupo A, que são os que têm menos carboidrato. E aí deixar pro segundo prato e ter 15 minutos de intervalo. Isso aí funciona muito bem, tá publicado já isso, os efeitos são muito bons. Tu colocar o primeiro prato com as carnes e as saladas e dar 15 minutos e voltar para a mesa para comer o arroz com feijão. Perfeito. Muda totalmente o pico glicêmico, o pico insulinêmico e a tua quantidade calórica total da refeição. E falando em caloria,
até para trazer, assim, para fechar, então, porque a gente zerou ali o carboidrato, né? Trouxe a proteína. E aí Mas não só isso, né, Lu? Ele usou a cronobiologia também. Usou a crono, fez a ordem dos alimentos. Fez a ordem do alimento é uma Porque regra tem gente que acha que é só vida. termodinâmica, que é menos e mais, como Isso... se não tivesse toda a parte metabólica envolvida. Se tu usar só a termodinâmica, dá, mas é muito mais dolorido. Muito. Aí tu escolhe, se tu quer com dor ou quer com prazer. Tu quer mais difícil, dá pra fazer da forma difícil. E aproveitando essa questão da termodinâmica, eu queria trazer a questão da gordura aqui. Porque também as pessoas têm muito medo. A gordura, né? Quantas calorias tem numa colher de sopa de um azeite? Tá? O que tu considera? Tem que controlar o azeite ou tu usava de boa? Não, isso funciona... cara, assim, ó, acima de uma colher de sopa numa refeição é uma caloria inútil, digamos assim. Não vai ter inútil no sentido que os benefícios adicionais em ponto de vista neurológico, cardiovascular, vão sendo cada vez menores. Então, se a pessoa precisa controlar calorias, eu digo porque a pessoa, depende. Se é um cara que consumia 4.000 calorias por dia, que é jovem, tem músculo, como eu, e vai baixar para 13.500, tá tudo bem? Eu posso usar mais. Agora, se eu tô com aquela mulher, como eu digo, de 1,50 m e poucos, com pouco músculo, que tem que consumir 1.600 ali, e o cara tá espremendo, qualquer 100 calorias faz diferença. Tu tem que cuidar disso. Entende? Então, para um cara... Porque... uma colher de azeite tem, vamos botar, se tiver 10 ml, pequena, tem 100 calorias. 100 calorias numa dieta de 3.500 não é o mesmo percentual que numa dieta de 1.500. Então, percentualmente, para eu que como 3.000 e poucas, é muito menos importante do que para ti que come 1.500. Para mim, vai ser como se fosse metade daquela caloria, percentualmente falando. Então, isso começa a ser importante para algumas pessoas. Então, a curto prazo, a contagem calórica funciona. A longo prazo, não. Então, a termodinâmica, funciona, corta calorias, tudo bem. Se tu comer 1.500 calorias de açúcar, tu vai emagrecer, mas vai ficar doente. Se tu queimar 2.500, vai emagrecer, porque a longo prazo não funciona. Parte do pressuposto que o único propósito da nutrição seria perder peso. Exatamente. Na verdade, é promoção de saúde. Claro. Então, a gente vai ter daqui a pouco as perguntas dos espectadores, mas tá aqui na nossa pauta e a gente tem que aproveitar o Gabriel para isso. Gabriel, novos suplementos. Eu sei que tu é um cara, como eu, fã de polifenóis. Muito. Polifenóis vêm das frutas, vêm das plantas. Eu sempre brinco, Lu, que quando a gente consome um polifenol, a gente não está consumindo só um suplemento, só um nutracêutico. A gente está consumindo milhões de anos de pressão seletiva e de vantagem evolutiva, porque as plantas e frutas desenvolveram os polifenóis para se proteger do mundo hostil onde se desenvolveram. A gente tem que herdar isso, né? Agora, um grande problema dos polifenóis é a absorção muito baixa. Então, podem ser ótimos para a microbiota, mas sistemicamente a gente está falando de 1 a 5% de absorção. E tem vários suplementos novos, que eu sei que tu é fã, que tentam otimizar essa absorção. Quais desses suplementos tu mais gosta, Gabriel? Iniciando com os polifenóis, quais suplementos com polifenóis que tu usa com essa absorção otimizada para promover não só a saúde intestinal, mas a saúde sistêmica do paciente também? O meu top 3 aí com polifenóis são os extratos de chá verde, lipossomais, quercetina lipossomal e cúrcuma lipossomal. São os 3 que eu estou usando direto comigo, com os pacientes e gosto muito dos resultados. Acho que ele pode falar a marca, né? Posso? Não tem problema nenhum. Porque diminui muito o volume de cápsulas, primeira coisa. Claro. E aí, quando tu compara o custo com o volume de cápsula e com o aumento de biodisponibilidade, a conta fecha. Perfeito. Então, nos diz os teus favoritos aí. Beleza. Então, quercetina, eu uso o Quercetim Phytosome. Tá. Pro chá verde, eu uso o Green Select. Green Select. Phytosome. E para cúrcuma, em geral, eu misturo 2. Eu uso o Curate e o Curcuveio. Tu mistura os dois? Eu misturo, eu ponho metade da dose de cada. Eu leio os estudos de um é bom, do outro é bom, o custo também parecido, às vezes numa farmácia um é mais, um é outro um pouco menos, eu faço um pool de cúrcumas lipossomais. Eu gosto muito de associar cúrcuma com epigalocatequina do chá verde, porque eles também, farmacocineticamente, um induz o metabolismo de algumas coisas e outro bloqueia, então eles mais ou menos se equilibram também, né? Interessante as interações Bom, eu sou fã da medicamentosas. cúrcuma, então eu
E concordo contigo nesses 3. E algum outro, por exemplo, para saúde mitocondrial, que é uma das tuas especialidades, urolitina A, o que tu gosta, que tu acha mais promissor? Eu uso uma coisa que ninguém usa quase, que eu fiquei sabendo que tem uma farmácia só aqui em Porto Alegre que tem, que é um extrato de carvalho. Olha. Um extrato que... Não é conflito de interesse com teu nome, né? Gabriel de Carvalho. Tu não é dono do... Padronizou. Não é de Carvalho, que é extrato do... que o Gabriel de Carvalho... O extrato da madeira do carvalho francês. E eles fizeram um produto que chama Robovit, já que a gente tá falando de marcas aqui. Sim, eu nunca palestrei para eles. Sim. Até uma vez eles me chamaram e disse, cara, não tenho tempo, não tenho como. Eu adorei o produto, estou usando e botei nas minhas aulas. Robovit. É um extrato do carvalho. E eles têm, gente, eu achei mais de 20 estudos em seres humanos com fadiga pós-viral. Olha isso. Não precisa explicar muito. Não precisa explicar muito. Não, esse é o nome. Com enxaquecas e mostrando, e com vários usos, mostrando melhora, mecanisticamente, melhora mitocondrial, e no estresse mitocondrial e no estresse de retículo endoplasmático. Achei muito interessante. E a clínica dos pacientes melhora, gente, melhora. E às vezes eu faço teste, mas eu vou dar só isso. Aliás, diga-se de passagem, né? Quando o retículo endoplasmático tá estressado, ele mata a mitocôndria também, né? Boa. Não é só nós que ficamos estressados, né, Gabriel? O retículo endoplasmático fica estressado, né? Muito interessante. Gente, a gente já tá passando do tempo. Vamos ver as perguntas? Dá Gabriel, tempo, né? Tô por vocês. Eu já vou convidar para próximos episódios aqui, porque assim a gente... Mas vamos abrir para alguma pergunta? E aí, vamos abrir para as perguntas. Tá. Vamos lá. Com certeza. Vamos lá, Adri. Pergunta da seguidora Patrícia. A vitamina D tem que ser suplementada junto com a K2-MK7? Excelente. A resposta é não. Opa. Ela tem que estar dentro do teu corpo. Tu tem que ter no teu corpo, na tua célula, as duas. Mas não tem que estar junto na mesma cápsula, tá? Não tem nada a ver com a absorção, alguma coisa assim. Tu tem que ter no teu corpo para as funções serem ótimas, mas não tem que estar na mesma cápsula. Deu para entender, né? Ótimo. Próxima. Outra pergunta da seguidora Lúcia. Para Hashimoto, há suplementação? Sim, existem vários suplementos mostrando reduzir os anticorpos antitireoidianos. Por exemplo, milinositol, vários estudos aí de 750 a 1,5 gramas ao dia diminui autoanticorpos. Genisteína, tem alguns estudos, só que em doses absurdas, 600 miligramas ao dia, então fica caro. Selênio, ferro, vitamina D. Cara, tem vários suplementos, se bem usados, podem ajudar a diminuir o processo de autoimunidade. No Hashimoto, fora eliminação do glúten e dos alimentos alergênicos. Não esqueçam, qualquer doença autoimune também, sempre lembrem das alergias alimentares, que foi o início da nossa conversa. E reduzir autoanticorpos da tireoide melhora a função residual da glândula? É bem provável que estenda a vida dessa glândula e que retarde o uso de medicamento. Ou pelo menos diminui a inflamação, né? Associada Sabe que eu com... observo muito essa redução de autoanticorpos quando a gente entra com mudança de estilo de vida em pacientes com Hashimoto. Claro. Assim... Sem dúvida. Despenca agressivamente. Sem dúvida. Eu vou aproveitar, eu sei que tem mais perguntas, mas eu vou aproveitar para puxar uma outra pergunta que ela é bem polêmica. Eu acho que todo mundo deveria tirar o glúten da alimentação. Não tenho intolerância, não tenho sensibilidade. Não haveria mal nenhum se todo mundo tirasse. E haveriam benefícios. Ninguém ia morrer de deficiência de glúten. Ninguém ia morrer de deficiência de glúten. E a maioria teria benefícios. O que eu me pergunto é, o que essa pessoa coloca no lugar? Perfeito, concordo. E aí está o ponto. Por quê? Porque o trigo, ele mesmo o trigo refinado, ele contém substâncias prebióticas. E quando tu tira o trigo, tu diminui, e as pessoas, algumas pessoas comem muitas vezes ao dia, ela tá com uma dose de prebióticos ali que acaba vindo daquele trigo, que são os FODMAPs. Então, quando tu faz uma dieta sem trigo e troca por farinha de arroz, ou farinha de mandioca, ou amido de milho, polvilho doce, tapioca, não tem, que faz lá um pão sem glúten com isso, um biscoito sem glúten, não sei o que, sem glúten, com essas farinhas não tem esses FODMAPs que são prebióticos. E aí, depois de alguns meses, o microbioma tá pior, o cara engorda, com as mesmas calorias. Isso é excelente, Gabriel. Eu tenho mais de 200 microbiotas sequenciadas e eu já vi várias disbioses importantes em quem faz low FODMAPs por muito tempo e em quem corta todo o glúten.
Talvez por não substituir por outros prebióticos, né? É isso. bom. Então, assim, Interessante. o negócio é trocar esse glúten por comida de verdade. Exato. É aí que tá o ponto. Esse é o ponto, né? Tem que trocar por fruta, por verdura, por vegetais, por Vegetais. grupo B, por sementes, por carne, por azeite, por nozes, castanhas, por raízes, por batata, inhame, cará, mandioca, entendeu? Comer comida. Sim. Esse é o E ponto. que é saboroso, né? E quando a Claro. gente come esse tipo de comida, a compulsão some. Porque o teu corpo tá nutrido. Minha paciente que veio ontem disse, nossa, como é gostoso fazer uma sopa com inhame. Como dá saciedade, que textura incrível, como me sinto bem. Eu não comia raízes, só comia pão e arroz. Entendeu? As pessoas variam um pouco a alimentação. A gente tem milhares de alimentos, as pessoas usam algumas dezenas. E sabe o que eu acho mais engraçado? É que alguns pacientes, né? Tá, mas quando a gente fala, não, vamos tirar então os carboidratos refinados. Ah, mas o que eu vou comer? Porque o café da manhã é todo dia um bolinho. Gente, existe um mundo, existe alimento, né? Porque tem coisas que são produtos que a gente ingere. E que algumas pessoas chamam de alimento, né? Mas existe um mundo aí pra ser Exatamente. descoberto. Exatamente. Não pela presença dele, mas também pela presença dele. A minha dica de leitura eu já Opa. tenho pronta, tá? Que é nosso momento cultural. Opa! E a minha dica de leitura eu ganhei em mãos do professor Gabriel de Carvalho, o livro dele sobre mitocôndrias. Parece uma jornada evolutiva, e eu que sou pesquisador em biologia evolutiva, gostei muito, Ó, que legal. explicando desde do momento de como a mitocôndria, que era talvez uma arqueia, talvez uma bactéria, há 3 bilhões de anos, 2 bilhões de anos, entrou nas nossas células. O nome certo para o pessoal encontrar, Gabriel, é mitocôndria. Chave para a saúde e longevidade. Olha só. Fantástico. A gente sabe que durante o envelhecimento a gente pode perder até metade da nossa massa mitocondrial. Onde é que ele está disponível, esse livro? Tá no Amazon. No Amazon encontra, tem no Kindle, inclusive, versão eletrônica, e tem na versão em papel no Amazon. Eu recomendo todos os livros do Gabriel, mas esse é um que eu gostei bastante. Eu vou te trazer os meus outros também. Eu vou, te prometo. Maravilha. Vou mandar entregar em Vocês estão casa. vendo, hein? É isso aí. Não, eu também vou querer, hein? E agora a cópias. gente quer saber a tua dica de leitura. Leitura, filme, documentário. Leitura, filme e documentário. Cara, eu tenho um livro que eu gosto muito, que eu gostei muito, que é um livro sobre que ele faz uma investigação nos alimentos e na composição dos alimentos industrializados e no que tem ali dentro de problemas. Que chama Food Forensics, Olha só. Sensacional. tá? Ótimo E ele nome. abre os olhos das pessoas para coisas que as pessoas não estão pensando ainda, inclusive na indústria de suplementos. Então, eu, quando converso com o pessoal da indústria, estou dando umas investigadas e ninguém caiu essa ficha ainda aqui no Brasil. E ele tem em português ou é só em inglês? Só em Não, inglês. eu só conheço em inglês. Food Forensics. Food Excelente. Forensics. Interessante. Muito. E tu vai dar uma palhinha de dica de leitura ou vamos deixar só com o Dr. Gabriel? Eu vou trazer também um livro que eu gosto muito, assim, e que eu acho que muda muito a cabeça das pessoas, de como elas enxergam o seu metabolismo, que é A Revolução da Glicose. É um livro excelente, ele facilmente explica o nosso metabolismo. Eu confesso que eu nunca vi uma pessoa que leu esse livro e não transformou algo dos seus hábitos. Poxa, mas assim eu não vou ter tempo para ficar no celular de noite. Que bom, né? Sensacional. Que bom. Já estamos chegando ao final. Infelizmente, mas Infelizmente. já está convocado o Gabriel, né? Não, com certeza, Gabriel, tu sabe que aqui é... O convite já tá feito e as portas estão sempre abertas pra gente aprender muito contigo, que, assim, é um excelente profissional. Inclusive, eu gostaria muito que tu nos falasse agora quais são os teus projetos, como é que as pessoas podem também conhecer melhor o teu trabalho. Principalmente esse de exames laboratoriais, viu? Porque eu sempre digo para os meus pacientes, é aquele mito, né? Não, o doutor disse que está tudo bem, está tudo dentro da referência. Mas estar dentro da referência é muito bom para detectar doença em órgão-alvo, né? É o cara que se joga do 15º andar, quando passou pelo segundo, por enquanto tudo bem, né? E Excelente. tu tem um curso só disso, né, Gabriel? Fala para nós. Exato, adorei essa metáfora. Sim, eu sou cofundador da Faculdade de Saúde Avançada e a gente tem cursos para estudantes e profissionais da área de saúde.
O nosso curso mais conhecido e mais popular, com mais de 20 mil alunos já, o curso chama-se Formação em Exames Laboratoriais. É um curso que a gente ensina a interpretar exames laboratoriais e desmistifica essa questão do valor de referência. Desmistifica, explica o que é a origem do valor de referência para que tu saiba o que é. Que não é a tua meta. As pessoas acham que a referência é a meta. E de uma forma bem rápida, a referência é o que existe na população. E, então, a gente tem que saber o que a gente quer da nossa vida. Se a gente quer morrer como a média, a gente pode ficar na média, tá tudo bem? Agora, se a gente quer algo diferente, se a gente pratica biohacking, se a gente quer ter uma qualidade de vida diferenciada, uma longevidade aumentada, uma expectativa de saúde maior, mais longa, não é aquilo ali, não é para nós. Né? Então, basicamente é isso. Eu tenho também uma formação em nutrição funcional, que é para todos os profissionais de saúde, que é, na verdade, uma formação em saúde integrativa, em saúde integral. Temos uma pós-graduação também em nutrição funcional, e lá tem médicos, tem psicólogo, tem farmacêutico, tem dentistas, tem, enfim, nutricionistas são a maioria, é claro, né? Tem um curso sobre jejum, tem curso de fertilidade e gestação. São cursos que eu fui montando ao longo dos anos de coisas que, eu tô desde 99 fazendo isso, né? Então são coisas que isso aqui é muito importante. E aí eu vou montando aqueles conteúdos e monto um curso. E tem ainda a área para os leigos, né? Porque os leigos sempre pediam para fazer os cursos, só que aí é uma linguagem muito técnica. A gente criou uma comunidade que chama Comunidade Tribo Vida. Ali na comunidade Tribo Vida são videoaulas gravadas comigo, onde eu sou entrevistado. A gente grava ao vivo no Instagram, via de regra, toda segunda, 11h30 da manhã. E a gente faz uma revista eletrônica. Então, hoje a pessoa entra lá, quando ela assina, ela tem uma biblioteca eletrônica de mais de 140 videoaulas, com 140 revistas eletrônicas, de tudo que tu imaginar de conteúdo, desde colágeno, a fotoproteção solar, a gastrite, úlcera, constipação, alergia, leite, glúten, Parkinson, hipertensão, diabetes, que tu imaginar. Então tem essas revistas eletrônicas com a videoaula numa biblioteca, que tu vai acessar aquilo que tu quer. E por menos de R$50 por mês. É uma assinatura anual, então é algo que está numa linguagem acessível para o público, entende? Que a gente também fez uma coisa que a gente achava que, as pessoas querem fazer os cursos do Gabriel, mas elas entravam naquele curso, mas não entendo nada. Achei que nutrição era fácil, entendeu? Porque as pessoas não estão acostumadas com uma linguagem científica, acham que é aquilo de fazer uma receita. Sim. Né? Então a gente fez esse produto de assinatura para o leigo, para ele ter um contato com uma informação de qualidade, com uma linguagem adequada. Poxa, parabéns por parabéns. Oportunizar toda essa formação para tanta gente diferente, com tantos backgrounds diferentes. Uma honra ter aqui o nosso querido amigo, o Dr. Gabriel, professor Gabriel de Carvalho. E a gente, infelizmente, vai ficando por aqui. Gabriel, recomendando para que todo mundo se hackeie, né, Lu? Com certeza. E assim, o Gabriel, ele vai ganhar aqui o nosso certificado de biohacker, mas tu é o nosso exemplo, né? Nossa inspiração de biohacker. Então, legal. Muito obrigada mesmo. A gente fica honrado de te ter aqui nessa mesa conosco, compartilhando todo o teu conhecimento. Nossa, lindo. Obrigado. Pessoal, eu acredito que a maioria de vocês já segue o Gabriel nas redes sociais, mas, por favor, se ainda não fazem, vocês vão ganhar muita saúde seguindo ele. E agradecer novamente os nossos patrocinadores, Cienza e Biome. Pessoal, o link não, o QR Code para os 15% de desconto para os seguidores do nosso podcast tá aqui na tela. E se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube ou no Spotify, por favor, inscrevam-se agora. Como eu sempre quis falar isso. Acho que essa frase ficou muito boa. Ativa as notificações. Ativa as notificações. E como é que é? Ativa o sininho. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, também deixa. E compartilhe com o seu amigo, parente, colega que você acha que vai se beneficiar de escutar ou de assistir esse podcast. Pelo menos aqueles que vocês gostarem. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Até a próxima semana.